Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 9 de novembro, quarta-feira, celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São João, que traz uma atitude um pouco diferente, de Jesus. Esse Jesus, muitas vezes a gente encontra ele na palavra como um Jesus calmo, tranquilo, Mas aqui Jesus, ele toma uma atitude um pouco inesperada. Ele estava subindo para Jerusalém e encontrou ali no templo de Deus pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, fazendo ali muitos negócios, usando da casa de Deus para fazer negócios, usando da casa de Deus para benefício próprio. Então Jesus ali, ele faz um chicote e expulsa todo mundo. Ele tira tudo aquilo lá do lugar, joga o trem para um lado, joga o trem para o outro. Ele dana com o povo, para que não fizesse aquilo. Às vezes a gente pode até pensar: nossa, será que Jesus fez isso com a cabeça quente? Será que depois ele se arrependeu? Mas tem uma coisa aqui na passagem que nos mostra que Jesus fez aquilo muito bem pensado. Ele não pegou uma coisa lá, um pedaço de pau ou um chicote já pronto e saiu batendo nas pessoas. A passagem nos fala que ele fez um chicote de cordas. Ou seja, esse tempo de pegar as cordas e fazer, ele foi pensando, raciocinando qual deveria ser a ação dele. E muitas vezes na nossa vida, a gente tem que tomar algumas atitudes, algumas ações um pouco mais enérgicas, como fez o próprio Jesus Cristo, Então ali, o povo tudo ficou assustado, E ele começou a falar: Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Por quê? Porque ele tinha muito zelo pela casa de Deus. Ele tinha muito zelo por aquele templo, Então os judeus chegam para Jesus e questionam, com que autoridade que ele estava fazendo aquilo. Então ele fala que tudo aquilo que ele destruiu, todo aquele templo que ele tinha destruído, ele ia reconstruir em 3 dias. Jesus estava falando do templo físico? Não, mas da igreja. Jesus Cristo, em 3 dias, reconstrói a igreja que estava destruída. O que é essa igreja? O seu próprio corpo. Através da sua paixão, morte e ressurreição,
Jesus Cristo ele reconstrói, ele dá um novo significado a essa igreja que estava destruída pelos fariseus, que estavam destruídos por essas ações que nos fala o evangelho de hoje, né? E quantas vezes, infelizmente, a gente vê dentro das nossas igrejas desrespeito, a gente vê dentro das nossas igrejas, muitas vezes, questão do comércio. Não falo de vendas, mas muitas vezes a nossa atitude para com Deus, né? A gente enxerga Deus como um negócio. Ó Deus, vou fazer isso, você me dá isso em troca. A gente vê Deus como um drive-thru. Eu te dou e você me dá, né? Te pago isso, te pago o dízimo, você me dá em bênção, me dá em graça. E na verdade não é assim, né? Deus, o nosso contato com Deus não pode ser uma troca. Nós temos que fazer tudo por amor, tudo por sermos fiéis a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar a cada dia mais esse contato verdadeiro com o Senhor, não de forma interesseira, não fazendo, né, esse nosso contato com o Senhor, a nossa oração, como um objeto de barganha, como negócios, mas que possa ser expressão profunda do nosso amor para com Ele. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.